Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui do canal Equaciona. Uma alegria estar aqui nesse canal maravilhoso que é o Super Exatas do grande Xande. Assisto sempre aqui os vídeos. Bom pessoal, como vocês bem sabem, recentemente eu fui desafiado pelo Xande a resolver a questão do pesadelo geométrico. Só que a condição era que eu usasse somente álgebra. Foi bem desafiador, foi bem legal, mas acabei conseguindo. Saiu uma solução bem bonita, inclusive. Se você não assistiu, acho que o Xande vai deixar aqui pela descrição para você assistir. Tá imperdível, pessoal. Bom, e claro, como a meta de like foi batida, chegou a minha vez de desafiar o Xande. Bom, pessoal, olha só. O tema é trigonometria. E a ideia é a seguinte: a gente sabe que podemos calcular seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis e dos arcos de eixo. E também de alguns arcos, como por exemplo 15 graus, 75 graus, que são resultado de subtração ou somas de arcos notáveis. Para esses, a gente tem obrigação de saber. Mas você já parou para pensar como de repente calcular, sei lá, o seno de 37 graus? Como é que se faz isso? Bom, usando recursos de matemática superior é possível, é até tranquilo, tem algumas fórmulas para isso, tá? Mas o desafio que eu propor ao Xande é que ele só vai poder utilizar matemática do ensino médio, pessoal. Matemática do ensino médio, pessoal. Nada de ensino superior, nada de cálculo, nada de análise, beleza? E é o seguinte, o destino dele vai estar aqui nesses dois dados, vai ser na base da sorte ou azar dele. Pelo seguinte, cadê a canetinha? Ele vai ter que calcular o seno de um ângulo bem estranho, que eu mesmo não sei ainda. Vai sair daqui, ó, resultado dos dados. E aí ele dá o jeito dele de resolver, não quero nem saber. Vou botar aqui, ó, vou tacar o dado aqui, não precisa de copo não. E aí eu vou filmar aqui pelo celular para vocês verem que não tem treta. Vai sair aqui agora, ó. Deixa eu tirar aqui o celular rapidinho. E aí, Xande, foi brincar com fogo? Agora aguento, quero nem saber. O número que dá aqui vai ser o que vai ter que sangrar aí para achar o seno. Só com matemática do ensino médio. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim para ele. Vamos lá, vou filmar aqui. Saiu aqui. Ih, maravilha, ó. 12. Aqui, pessoal. Bom, tá filmado ali. Aí você vai ver depois. Seno de 12 graus. 6 e 6 foi o que deu ali. Inclusive, eu não costumo ter essa sorte quando eu jogo War, né? Aqui isso é o 6 e 6. Tá aí, Xande. E aí? Vai encarar? O Paulo tinha dito que não teria pena de mim, e de fato não teve, um problema muito complicado. Como eu vou determinar o valor exato de seno de 12 graus? Então eu vou ter que pensar bastante. Eu lancei o desafio para ele lá no canal dele, Pesadelo Geométrico utilizando apenas álgebra. Ele resolveu, meus parabéns, realmente uma solução muito bacana, e ele veio... Pum! Toma, Xande! Toma a volta! Você não lançou? Agora toma a volta! Ah, mas eu não vou esquecer. Quando eu vi ali trigonometria, eu falei, pô, beleza, eu gosto de trigonometria. Daí ele falou, pô, vou jogar o dado aqui, ele vai ter que descobrir o seno do resultado ali. Eu falei, caraca, como assim, velho? E aí eu não posso nem utilizar ensino superior, só ensino médio. Eu, caramba, já é, Paula, já é. Como eu estava dizendo, se eu resolver, vai ter volta. Acha que eu tô brincando? Acha que eu tô brincando? E a volta vai ser triste. Tamo junto, Paulo, mas me aguarde. Se a galera bater a meta de likes aí, que é 5 mil, mas quer saber? Bora ultrapassar aí os 20 mil likes. Vamos bater aí, ó. Vum, sobe aí pra motivar tanto eu quanto o Paulo, para nós continuarmos a saga Xande versus Paulo. Xande versus Paulo, o nosso X1 da matemática. É isso aí. Então, deixe seu comentário aí, o que você acha. Explode o like aí, explode o like aqui. Vamos ultrapassar 20 mil likes, tanto no meu canal, quanto no canal do Paulo, o canal Equaciona. Se você não conhece o canal Equaciona, inscreva-se lá. E, obviamente, inscreva-se aqui no Super Exatas, que a gente tá encarando um ao outro, né? Com os desafios. E eu sei lá, eu tô um pouco ansioso, né? Pô, seno de 12 graus, pesado, né? Mas fazer o quê? Eu tenho que encarar. Eu tenho que encarar.
Então, é isso que eu tinha pra dizer aí, vou pensar e... Fica até o final, porque se eu resolver, vai ter surpresa. Vai! Falando, dançou? Fez dancinha, falou que o exercício foi meio bananada, botou óculos, né? Já disse, a volta vai ser triste. Vem! Bora! Bora pro Em Alta! Divulga com a galera! Beleza, galera? Vamos quebrar um pouco a cabeça aqui. Queremos determinar o valor de seno de 12 graus utilizando apenas conceitos do ensino médio, ou seja, absolutamente nada de ensino superior. E por que o Paulo disse que eu não posso utilizar conceitos do ensino superior, apenas ensino médio? Muito provavelmente eu pensaria em séries de Taylor e Maclaurin, polinômio de Taylor, enfim. Porque existe uma expansão específica para o seno, que vem, a gente estuda isso nas séries de Taylor e Maclaurin, inclusive tem uma playlist aí no canal sobre isso, tá? Então, bastaria jogar na fórmula que eu conseguiria uma aproximação, ou, enfim, utilizando algumas outras estratégias em cima disso, encontrar até o valor exato do seno de 12 graus, tá? Então, eu poderia pensar também no polinômio de Chebyshev, que é uma estratégia interessante, mas não posso. Ô Xande, você me disse que existe uma expansão, ou seja, uma fórmula para o seno de determinado ângulo. Sim, mas a demonstração de tal fórmula vem de derivadas que a gente estuda em cálculo, então eu não posso utilizar. A fórmula está pronta, mas a demonstração vem do ensino superior, ou seja, não é uma fórmula de ensino médio, logo eu estou proibido de utilizar isso, né? Então é por isso que ele me proíbe. E aí a gente vai pensar, né? Caramba, como é que eu vou... 12 graus, velho, tipo, não é notável, sei lá, como é que eu vou fazer 12 graus? Você, tipo, 15 graus você consegue achar, né? Você pensa, pô, 45 menos 30, 75 graus, 45 mais 30, enfim. Mas agora, 12 graus, velho, como é que eu vou achar o seno de 12 graus utilizando apenas ensino médio, né? Bom, antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é possível determinar qualquer seno? Bom, deixa eu reformular minha pergunta. É possível determinar o seno de qualquer ângulo utilizando apenas ideias de ensino médio? Sim ou não? A resposta é sim. A resposta é sim. Ou seja, Xande, você está me dizendo que é possível, utilizando apenas ensino médio, determinar o seno de 1 grau? É possível. É trivial? É tranquilo? Não. É difícil pra caramba. Na minha opinião, sim. Por que é difícil? O conceito é difícil? Mais ou menos. O que é muito difícil são as contas. Porque são coisas horripilantes, absurdas, assustadoras, velho. Se você olhar, já viu quanto vale o seno de 1 grau? Dá uma pesquisada aí que você vai ver. Cara, é um troço horroroso, velho. Então, assim, se você quer que eu faça um vídeo provando que é possível, utilizando apenas ensino médio, determinar o seno de 1 grau e, na verdade, o seno de qualquer ângulo, deixa o like aí, esmaga o like e compartilha com a galera que motiva bastante, Xandinho. Bora botar o canal em alta, o vídeo em alta, essa parceria aí, esse desafio, provando que a matemática também tem seu espaço. Então, tamo junto, Paulo, tamo junto sempre. E vamos lá, né? Então, tá na hora de encarar o desafio. Como eu disse, o problema são as contas, é algo muito trabalhoso. Ou seja, para determinar o seno de 1 grau, se eu fizesse um vídeo sobre isso, muito provavelmente demoraria horas. Sério, seria algo muito cansativo e com uma probabilidade de erro grande, porque como as contas são bizarras, a chance de você acabar errando alguma coisa no meio das coisas é bem provável. Então, essa ideia para o seno de 12 graus, né, fica bem feio, para ser sincero, fica bem feio, né? Então, assim, quando o Paulo foi lá, jogou os dados para ver, eu falei, caraca, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Inclusive, uma outra ideia interessante, ainda assim, em cima da expansão de Taylor e Maclaurin, é o seguinte: existem aproximações muito boas. Por exemplo, eu fiquei esperando ele jogar, mas se caísse um ângulo muito pequeno, na verdade, no caso ali nem funciona muito bem, mas quando eu tenho um ângulo, vamos chamar de teta, um ângulo teta muito pequeno, nós podemos dizer que seno de teta é aproximadamente teta. Vou colocar assim, tá? Pode colocar assim, tanto faz. Então, o seno de teta é aproximadamente teta para ângulos pequenos. Bota pequenos nisso, para ângulos bem pequenos. Para 12 graus fica legal? Obviamente que não, né? Você vai falar, pô, seno de 12 graus aí é aproximadamente 12... Não, velho, claro que não.
Enfim, então isso aqui funciona bem para ângulos pequenos, né? Ângulos pequenos. Inclusive, lá na física, não sei se você já estudou pêndulo simples, quando você vai provar o período, né, que é aquela forma 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento e G é a gravidade, você pensa assim, pô, independe da massa, porque se você pensar num MHS, a gente tem que é 2π raiz de M sobre K. Então, como assim, velho? Então, para você provar, assim, quando a gente vai dar aquela carteada para o ensino médio, a gente fala, pô, considerando o θ um ângulo muito pequeno, né? Enfim, aquele ângulo que a gente tem aqui, só para, por exemplo, aqui a gente faz isso aqui, né? Aí fala que o troço tá aqui, ó. Aí tem a partícula aqui. A gente fala que esse ângulo θ aqui é muito pequeno, logo seno θ aproximadamente θ, que a gente força aqui, ó, um triângulo retângulo, e aí isso aí vai acabar te ajudando muito, né? Esse aqui é o L, por exemplo. Enfim, então independe da massa, lá na área da física. Então isso aqui é realmente algo muito importante. Xande, será que teria como você utilizar essa ideia aqui a seu favor? Não! Por quê? A prova disso aqui, né? A prova entre aspas, né? É porque se você reparar a expansão de seno, é assim, ó. Seno de x é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial menos x à sétima sobre 7 fatorial e assim por diante. É escrevendo por extenso. Se você reparar aqui, o que acontece? Se eu pegar um ângulo muito pequeno, no caso o meu ângulo seria o x, pô, um ângulo, uma coisa muito pequena ao cubo sobre 3 fatorial, pô, isso aqui é negativo aqui, você meio que despreza, né? Você despreza toda essa parte daqui pelo fato desse x ser muito pequeno, e aí você fala que o seno de x é aproximadamente o x, tá bom? Então assim, essa carteada aí nossa, né? Mas eu não posso utilizar nenhuma dessas ideias, porque isso aqui é ensino superior. Eu não posso. Tá, mas ainda assim isso aqui não ajudaria muito, porque eu tenho aqui 12 graus. Verdade, eu teria que pensar de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, eu consigo determinar o seno de 15 graus. Então eu pensaria, pô, 15 para 12 eu preciso retirar 3. Então eu poderia pensar seno de 15 graus menos 3 graus. Que daria 15 menos 3, 12 graus. E aí, sei lá, tentando achar o seno aí achando o seno pela relação fundamental, você acha o cosseno e joga na expansão não, no seno da soma e seno da subtração, né? No caso daqui da subtração, porque eu estou fazendo 15 menos 3. Enfim, mas eu não posso, eu simplesmente não posso, porque envolve ensino superior. Então, todas as ideias que eu estou tendo aqui não dão certo. Tá bom, então vamos pensar de outra forma. Ô, gente, por que você não abre o computador? Abre lá o seu PC, pô, e pensa na forma computacional, ou seja, finge que você está com um transferidor digital, podemos dizer assim, né? Ou seja, vai lá no GeoGebra, algo assim, e forma um triângulo específico, né? Um triângulo onde eu tenho um ângulo de 12 graus. Aí ele vai me dar os lados, e aí eu consigo, usando só que à toa, né? Seno, o cateto oposto sobre hipotenusa, e eu consigo achar um valor lá para o seno de 12 graus, é verdade, mas eu não posso, porque eu estou utilizando conceitos computacionais, podemos dizer assim, que não é ensino médio, então eu não posso fazer isso. Ah, então faz o mais basicão possível. Pega uma régua aí e pega um transferidor. Força aí um ângulo de 12 graus, mede aí os lados, pum. Claro, faz um triângulo retângulo para ajudar e faz de novo oposto sobre hipotenusa. Velho, esses carinhas aqui tem uma coisa chamada porcentagem de erro. Como assim? Isso aqui não é bem 100% exato. Aqui, tem 1 centímetro. Não é uma coisa perfeita, podemos dizer assim, né? Então, na verdade, o que você vai estar achando é uma aproximação. Ou uma aproximação muito boa? Sim, realmente muito boa. Uma porcentagem de erro baixa, eu diria. Mas ainda assim, uma aproximação. E o nosso objetivo é encontrar o valor exato de seno de 12 graus. Então, eu não posso nem fazer essa forçada aí com o transferidor e a régua. Então assim, gente, não dá. E agora? E agora? O Paulo te ferrou mesmo? Olha, realmente, não parece algo simples não. Mas o que eu vou fazer aqui então? Eu olhei ali seno de 12 graus, eu falei, pô, e agora? E agora? A minha motivação aqui foi pensar em um decágono regular. Como assim? Já vou te explicar isso aí. O seno de 12 graus eu realmente fiquei, caraca, e agora? Mas, olha só, vamos pensar nos ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus, 60 graus, beleza? Eu sei que se eu brincar com eles eu jamais chego no 12 graus. Não chego, realmente não chego. Então eu pensei, pô, eu vou tentar relacionar algum ângulo notável com algum outro não notável, mas que eu consiga brincar. Como assim brincar, né?
Vamos pegar então o menor possível aí dos notáveis clássicos, 30 graus, tá? 30 graus. Para chegar em 12, claramente eu tenho que retirar alguma coisa, né? Porque 30 somado com alguma coisa positiva jamais dará 12. Então eu preciso 30 menos alguma coisa para dar 12. Então eu pensei, 30 menos quanto que dá 12? 30 menos 18, concorda? 30 menos 18 dá 12. Ou seja, se eu utilizar o seno da subtração, se eu conseguir achar em relações sobre o seno de 18 graus e o cosseno de 18 graus, eu consigo sim determinar o seno de 12 graus. E aí eu lembro que existe um triângulo especial. Sim, existe um triângulo especial. E esse triângulo especial, ele nasce de um decágono regular, velho. Um decágono regular. Quando você liga o centro e começa a formar os triângulos ali, você vai ver que um dos ângulos desse triângulo formado de maneira inscrita, né? Sim, no caso eu pego um decágono, escrevo, por exemplo, uma circunferência, né? Aí começo a fatiar, tipo uma pizza ali. Fatiei em relação ao centro, formando triângulos. Cada triângulozinho desse vai ter um ângulo ali de 36 graus. É um triângulo que eu posso dizer especial. Tá, isso vai ajudar em quê? Pô, você pensou em algo que vai ser 36 graus, mas aí eu falei, 36 graus claramente é o dobro de 18, enfim, sei lá. Eu acho que dá pra pensar. Eu acho que realmente dá pra pensar assim, tá? Então, claro, o que tá aqui no quadro, infelizmente, não nos ajuda. Não dá, mas... Então vamos apagar aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente quebrar a cabeça aí mesmo, né? O desafio é punk, né? É punk. Então, não tem jeito. Vamos lá. Porque, como eu disse, se eu for utilizar um método que eu acho que trabalhoso, vai demorar. O vídeo vai ficar com horas. Então eu pensei, pô, tem que ser uma saída diferente. Como eu disse, se você olhar o seno de 1 grau, por exemplo, velho, é bizarro. Até o seno de 2 graus, enfim, é bizarro o valor. Então, para eu poder tentar nesse raciocínio, eu vou demorar horas. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa diferente aqui. Então, eu falei, se eu conseguir determinar o seno de 18 graus, o cosseno de 18 graus vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Então, de certa forma, eu ainda tive um pouco de sorte, claro. Não posso dizer nem sorte, né? Mas eu nem sei como é que eu digo. Por ter caído 12 graus, né? Mas ainda assim é muito difícil, né? Mas tem que pensar. Olha só o que eu vou pensar. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Vamos imaginar um triângulo. Um triângulo aqui. Deixa eu formar ele aqui então. Opa, já começou bem. Tá aí. Tá escorregando pra caramba, velho. Mas vamos lá. Formando um triângulo aí. E agora eu vou te explicar todo o meu raciocínio. Olha só. Olha só. Vou pensar que esse ângulo aqui é 36 graus. Mas, Xande, você pode falar que você tem 36 graus? É claro, eu estou inventando um triângulo onde aqui é 36 graus. Afinal, se eu quiser pegar aqui, ó, por exemplo, isso aqui, né? Que forma aqui, ó, tá vendo um ângulo aqui? Bom, eu que escolho o ângulo que eu vou ter aqui, né? Eu consigo modificar o quanto eu quiser. Enfim, e além disso, eu vou escolher dois lados. Por exemplo, vou falar que aqui vale 1, por que 1? Porque 1 é bonito. 1 é bonito. Tinha que ser 1 necessariamente? Não, mas 1 é bonito. Eu gosto do número 1 porque ele é pequenininho, né? O algarismo, o número 1, whatever. Enfim, então o 1 é legal. Aí você fala, pô, como assim? Você formou aqui 1 e aqui 1 em 36 graus, você pode fazer isso? Claro que eu posso. É claro que eu posso. Pensa, é só eu pegar. Só para facilitar aqui, deixa eu te explicar. Se eu pego aqui dois pilotos aqui, de certa forma eles são congruentes, né, podemos dizer assim. Vamos falar que aqui vale 1, aqui vale 1. Eu consigo entre eles aqui, ó, formar o ângulo que eu quiser aqui, tá vendo? Tá vendo que eu consigo formar o ângulo que eu quiser? Os dois valendo 1. Então eu peguei esses dois que valem 1 e formei um ângulo de 36 graus em relação a eles, tá? E consequentemente para formar um triângulo, é claro, eu tenho que ligar essa ponta a essa ponta aqui, né? E de fato, eu falei que aqui é 1, agora sim, eu não posso falar que esse lado aqui que eu vou traçar aqui, que no caso é esse pedaço, vale qualquer coisa. Por exemplo, eu falei que é 1 e 1, vou falar que vale 2, não posso. Aí eu não posso, tá? Realmente não posso. Para achar esse lado, inclusive, a melhor ideia seria ler dos cossenos. Mas quanto vale cosseno de 36 graus, né? Ei, caraca! Meu Deus! Pesado, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Já formei esse triângulo aí. E agora? Qual vai ser a sua ideia, Xande? Bom, perceba que eu tenho, na verdade, um triângulo isósceles. Afinal, aqui vale 1, aqui vale 1. Se esse pedaço é igual a esse pedaço, a gente sabe que esse ângulo aqui tem a mesma medida que o de baixo. Bom, só que a gente está na geometria euclidiana. O que significa? Significa que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus.
Ou seja, se eu chamar esse ângulo aqui de θ e esse aqui de θ, sabemos que 36 graus mais θ mais θ é igual a 180 graus. Ou seja, θ mais θ, 2θ. 2θ é igual a 180 graus. Pego o 36, passa para o outro lado subtraindo. Menos 36 graus. Então, 2θ é igual 180 menos 36. Vamos fazer o basicão aqui, ó. 180 menos 30, 150. 150 menos 6, 144. Então, 144 graus. Então, o θ vai ser 144, passo 2 dividindo, né? Sobre 2. Que é a mesma coisa que 72 graus. Então, eu determinei o valor de θ. Vamos substituir aqui. 72 graus. Você já vai entender por que é um triângulo especial. Por que é um triângulo especial. Aqui eu tenho 72 graus e aqui eu tenho 72 graus. Perceba que 72 é o dobro de 36. Se é o dobro... Pô, lembra aí. Bissetriz, velho. Vamos traçar bissetriz aqui para facilitar. Vou pegar agora aqui, ó, em roxo, pode ser? Então deixa eu pegar em roxo aqui. Você já vai entender o que eu tô falando, né? Então vamos traçar a bissetriz, sei lá, escolhe aí. Você pode escolher esse ou esse aqui, né? Ou um de cima ali para ficar mais bonitinho. Então vamos traçar aqui a bissetriz. Não sei em que ponto vai cair, mas vamos falar que tá por aqui. Então tá aí, se é bissetriz, divide o ângulo ao meio. Ou seja, aqui vai ficar 36 graus. Ficou pequeno demais, né? E aqui 36 graus necessariamente. Beleza, tem 36, tem 36 graus. Agora perceba uma coisa muito importante. Se eu quisesse encontrar o ângulo que está aqui, é trivial? É, né? Porque aqui eu tenho um novo triângulo, tá vendo? Vamos chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, e esse cara aqui vamos chamar de D. Pode ser só para facilitar aí o que eu vou falar. Olha o triângulo ACD. O triângulo ACD tem ângulos 36 e 72. Quanto vai ser isso daqui, né? Novamente, como é que funciona isso daqui? 36 mais 72, mas esse ângulo é igual a 180 graus. E aí você vai achar esse cara aqui como sendo 72 graus. Gente, como é que você ia saber lá de cabeça que era 72 graus? Porque se você olhar para o triângulo ABC que a gente fez anteriormente, a conta é a mesma, né, praticamente. Porque aqui era 36... E aí eu tinha θ, né? Aí eu descobri que era 72. Então eu descobri 36, 72, 72. Então eu olhei aqui 72, 36. Esse cara aqui só pode ser 72 graus. Inclusive, se você for malandro, já dá para visualizar que os triângulos ABC e ACD são semelhantes. Olha só, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Só uma coisa que eu vi aqui. Mas perceba uma coisa interessante. De A até D, eu vou chamar de uma letra. Vou chamar de K. Então, A até D vale K. Perceba que o triângulo ABD é um triângulo isósceles, porque eu tenho aqui 36 graus e 36 graus. O que isso significa? Se o ângulo daqui tem a mesma medida que esse daqui, significa que AD é igual a BD. Se eu falei que AD é K, então BD só pode ser K. E se BD é K e eu sei que BC é 1, tudo isso daqui é 1. Esse pedaço é K. Então quanto que vale esse pedaço daqui? Pensa, é tudo isso daqui menos esse pedaço aqui. Certo? É 1 menos K é esse pedaço daqui. 1 menos K. Beleza? Porque K mais 1 menos K, K corta com K, fica 1, que é realmente a medida inteira ali. Só que além disso, olha que triângulo especial. O ACD também é isósceles, porque aqui é 72 graus, 72 graus. Ou seja, AD é igual a AC, só que AD é K. Então AC também será K. Opa, funciona! Aí eu odeio quando isso acontece, velho. Você tá na meia gravação e o piloto para de funcionar. Mas enfim. Tá, então esse cara aqui também vale K. Tá bom. E agora, Xande, o que você vai fazer? Você tem duas ideias aqui. Ou você utiliza o teorema da bissetriz interna, porque eu tenho aqui, ó, a bissetriz interna, né? 36 e 36. Ou então semelhança de triângulos. Eu vou fazer dos dois jeitos aqui para ficar bem elementar para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui e a gente vai pensar. O teorema da bissetriz interna diz o seguinte, na revisão rapidinha aqui, né? Fazer sem régua mesmo. A gente tem aqui algo assim, né? Vamos falar que isso aqui é θ. Logo, esse aqui também é θ, ou seja, a bissetriz é esse cara daqui.
Se eu chamar esse ladinho de A, esse pedacinho aqui de B, esse pedacinho aqui de C, esse pedacinho aqui de D, a gente diz que o teorema da bissetriz interna é A sobre B, que é igual a C sobre D. Tá aí, tá? Tem demonstração aí no meu canal também para esse teorema. Então vamos inicialmente utilizá-lo. Ou seja, o Azinho seria o 1, né? Então vai ficar 1 sobre o K, que seria o Bzinho, que é igual a, agora o K daqui, né, que seria o meu C, sobre esse pedaço aqui que é 1 menos K, que seria o D, tá bom? Então a gente tem isso daqui. Beleza. Tá, Xande? Teria como fazer de outro jeito, sem ser teorema da bissetriz interna? Como eu disse, sim. Como? Deixa eu pegar o apagador aqui. Por semelhança de triângulos. Olha só. Apagando aqui, mas segura isso daqui que esse resultado é importante. Vou botar o apagador aqui em cima do ar-condicionado que ajuda. Olha o triângulo ABC. Rapidão aqui, ó. O triângulo ABC. Ele possui ângulos aqui, ó, o 72 graus. Aqui é o 36 graus. E aqui é o 72 graus. E além disso, esse é o triângulo ABC, tá? O triângulozão aí, o maior. Então, o ABC. Isso aqui equivale 1. Além disso, isso aqui equivale K. Essa recuperação toda também vale 1, né? Agora olha o triângulo ACD. O triângulo ACD. Quando a gente olha o triângulo ACD, a gente tem o seguinte: 72 graus, 72 graus e 36 graus aqui em cima. E vamos lá, aqui é K, aqui é 1 menos K e aqui é K. Perceba que os triângulos são semelhantes, afinal, eu tenho dois ângulos de mesma medida. Claro, e consequentemente o terceiro também tem a mesma medida. Então o que significa? Triângulos semelhantes. Como é que a gente vai utilizar aqui? Tem que ter cuidado ao utilizar a semelhança. O lado que está entre os ângulos 72 graus assim, né, um do lado do outro, é o K aqui, e aqui no caso é 1 menos K. Tem que ter cuidado com isso, tá? Faz a semelhança direitinho aí, tá bom? Não erra de bobeira. E o outro cara que eu posso pegar, por exemplo, esse aqui, 1, né? É como se pegasse esse triângulo daqui, ó, e virasse ele pra cá. Pega ele e faz assim, ó. Que aí vai ficar 72, 72 aqui, 36 ficaria aqui, e aí você poderia usar 1 com esse cara daqui, tá bom? É um exemplo só, né? Então ficaria, vamos lá, 1 sobre K, usando a semelhança, 1 sobre K é igual a K sobre 1 menos K. E aí você chegou no mesmo resultado, tá bom? Então, tanto semelhança quanto teorema da bissetriz interna. E agora? Agora, não tem que fazer não, vamos fazer cruzado aí mesmo, né? Ou seja, esse valor aqui vezes o 1 e esse aqui. Multiplicar por 1 não altera nada, então fica 1 menos K. 1 menos K, que é igual a K vezes K, K ao quadrado. Então, K ao quadrado mais K, né, aqui é menos, vem para cá mais, menos 1, porque era mais ali, é igual a 0. Aqui a gente pode usar delta e Bhaskara para achar o valor de K, né? Lembrando que K é essa distância aqui, tá bom? K é o AD, que é a mesma coisa que o BD, que é a mesma coisa que o AC, enfim, dá até para achar DC, olha que maneiro. Então, vamos lá. Para encontrar o K, delta é igual a B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1. Espero que você já tenha tranquilidade em relação a isso daqui. Então, delta será 1 ao quadrado, 1, menos. Aqui menos menos vai ficar mais. Então, 1 mais 4, que é 5. Então, eu já sei que delta é 5. Quanto vale o K? K é igual a menos o B. B é 1, então é menos 1, mais ou menos raiz do delta 5 sobre 2 vezes o A, que é 1, então 2. Então aqui eu tenho dois valores possíveis para cá. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Claramente, eu não posso pegar o resultado que tenha menos aqui. Porque menos 1 menos raiz de 5 dá um valor negativo. E não faz sentido algum pensar o K sendo negativo. Porque se K for negativo, eu estou pensando numa medida negativa, uma distância negativa. Como assim, gente? Não faz muito sentido, né? Então, esse sinal de menos aqui não convém. Logo, o único valor possível para K é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2.
Só para ajustar o meu toque aqui, eu vou mudar a posição do menos 1 com raiz de 5. Então vai ficar raiz de 5 menos 1 sobre 2. Então a gente determinou o valor de K. K é raiz de 5 menos 1 sobre 2, tá bom? Então vamos apagar aí e a gente anota aqui do lado. K é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Show, Xande, show! E agora, o que a gente faz? Vamos lá, já tem o K, não vou substituir inicialmente ele não. Agora, volta a imaginar o nosso triângulozão. Então deixa eu apagar esse pedaço aqui. Porque eu quero que você volte, esquece 72 graus isso aqui, esquece esses 36 aqui, esquece esses carinhas por enquanto. Volta para minha figura original. Volta para minha figura original. Aqui, 72 graus, não é isso? Olha só que interessante que eu vou fazer aqui agora. Perceba que eu tenho, tiro o D aqui, tiro esse pedaço. Então esse aqui é minha figura original, só não vou apagar aquele K ali, tá? Aquele K ali vai ser importante pra gente. Perceba agora uma coisa interessante. Aqui é um triângulo isósceles, não é? Ele é isósceles, aqui é ângulos de mesma medida, porque 1. Então, eu vou traçar aqui, ó, a bissetriz nesse caso, nesse cara aqui. Mas você sabe como eu estou trabalhando com um triângulo isósceles? Quando eu traço a bissetriz aqui, eu tenho aqui um ângulo reto, né? Claro, meu desenho ficou feio, eu não utilizei régua, mas enfim, eu tenho isso daí. E o que acontece? Bom, se é bissetriz, né, 36 graus, a metade de 36 é quanto? A metade de 36 é 18 graus. Olha o 18 aparecendo aí, o cara que eu queria. O 18 graus. Então eu tenho um triângulo muito interessante aqui pra gente. 18 graus, o triângulo AB, vamos chamar aqui, sei lá, vamos chamar de X de Xande. Só de sacanagem, vou botar aqui, ó. Esse aqui é o ponto X de Xande, tá bom? Então o triângulo ABX é um triângulo retângulo, tá bom? Um triângulo retângulo. E como é que eu vou utilizar ele a meu favor? Além disso, outra coisa que ajuda demais aqui, velho, ajuda realmente pra caramba, é que o meu desenho tá horrível. Ele realmente tá horrível. Porque eu sei que de A até C é K, certo? Além disso, ele divide ao meio, né? Ou seja, o pedaço de A até X é igual ao X até C. Claramente, pelo meu desenho, parece que a X é maior que XC. Mas é porque eu fiz sem régua, eu fiz sem nada, eu fiz uma coisa... É assim mesmo, né? Mas como você provavelmente já sabe, nunca você deve confiar no desenho. Você tem que confiar sempre no enunciado da questão. Às vezes as questões têm uma parada que parece paralela e não é. Se o enunciado não falou que é paralelo, não é paralelo. Enfim, então aqui não vai pelo desenho, vai pela teoria. Então a teoria diz que quando eu faço a bissetriz aqui, o triângulo isósceles aqui, eu vou ter um 90, eu vou ter ali a metade, né? Então eu sei que se tudo é K, necessariamente esse pedaço aqui é a metade, ou seja, K sobre 2. Assim como X até C também seria K sobre 2. Só que eu tenho K. Se eu tenho K, eu consigo achar K sobre 2. O K é aquele valor ali, não é? Para achar K sobre 2, o que eu tenho que fazer, na verdade, é simplesmente multiplicar por meio dos dois lados, né? Porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então vai ficar o quê? K sobre 2, ou então divide por 2 dos dois lados. Se eu divido por 2 dos lados, vai ficar 2 vezes 2, 4 aqui embaixo. Então fica raiz de 5 menos 1 sobre 4, tá bom? Então, agora é isso daí, né? Claro, para você poder visualizar, só passa esse 2 para lá para cima, simplificaria 2, 4, ficaria 2 embaixo, voltaria a ser o K. Então K sobre 2 é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Ou seja, eu tenho esse pedaço. Vamos anotar aqui. Esse pedaço vale raiz de 5 menos 1 sobre 4. Raiz de 5 menos 1 sobre 4. Bom, como eu tenho aqui o ângulo de 18 graus, basta agora utilizar o soca-toa, né? Soca-toa. Soca-toa. Seno, cateto oposto por hipotenusa, cosseno adjacente por hipotenusa, tangente oposto por adjacente. Então, o seno de 18 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Qual o cateto oposto em relação a 18 graus? É o cara que vai olhar para lá, né? Então, é esse raiz de 5 menos 1 sobre 4. Então, o seno de 18 graus será igual a raiz de 5 menos 1 sobre 4, dividindo ainda pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é quanto? 90 graus, olha para ela, né? 1.
E dividir por 1 não muda nada. Então, raiz de 5 menos 1 sobre 4 dividido por 1, ainda assim é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Ou seja, a gente acabou de encontrar o valor exato para o seno de 18 graus. O seno de 18 graus vale raiz de 5 menos 1 sobre 4. E como é que eu faço para achar o cosseno de 18 graus? Duas ideias. Ou você utiliza agora o K, né? O cateto adjacente por hipotenusa, né? Dividido por hipotenusa. Ou então você utiliza a relação fundamental da trigonometria, tá? Também pode, que é o seguinte. Seno ao quadrado de um certo ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Ou seja, para achar o cosseno é só jogar nessa relação. É ruim que eu vou ter que levar ao quadrado aqui o seno, mas não tem jeito, porque aqui também não vai ficar muito legal, porque o cateto adjacente em relação a 18 graus eu não tenho. Mas aí fica a seu critério, se você quer utilizar a relação fundamental para achar o cosseno, ou então aquele triângulo retângulo ali. Como eu já estou fazendo pelo triângulo, eu vou continuar pelo triângulo. Mas novamente, fica a seu critério. Vamos lá. Como é que eu vou fazer para achar o cosseno de 18 graus? Cosseno de 18 graus será o cateto adjacente, que eu não sei, vou chamar inicialmente de CA aqui. Então CA é esse pedaço aqui, eu quero achar CA, né? Sobre a hipotenusa, só que a hipotenusa vale 1, certo? Aqui, ó, 1. Então é CA sobre 1, que é exatamente o CA. Então, na verdade, eu quero determinar agora o cateto adjacente. E para determinar esse cateto adjacente, que vai ser o cosseno de 18 graus logo de cara, eu preciso utilizar o teorema de Pitágoras, já que eu tenho 90 graus aqui, né? Então será hipotenusa ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que dá 1, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, esse cara daqui ao quadrado, mais raiz de 5 menos 1 sobre 4 ao quadrado. Então vamos desenvolver esse cara daqui. Vai ficar o quê? 1, que é igual ao valor que eu quero ao quadrado, mais, vamos lá, produto notável aqui, né? Raiz de 5 ao quadrado vai ficar 5, menos 2 raiz de 5, mais o 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1, sobre 4 ao quadrado, 16. Aqui eu apliquei produto notável, tá bom? Então, a raiz de 5 ao quadrado corta a raiz, fica só 5, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica menos 2 vezes 1 vezes raiz de 5, que é menos 2 raiz de 5, mais o segundo ao quadrado, ou seja, 1. Beleza? Então tem esse valor aqui. Para achar esse cara daqui, eu preciso pegar isso daqui e passar para o outro lado. Mas dá para melhorar um pouquinho ainda, né? Por que dá para melhorar um pouquinho ainda? 5 mais 1 dá 6. Então fica 6 menos 2 raiz de 5 sobre 16. É isso. Eu posso simplificar tudo por 2, concorda? Por 2. 6 por 2, 3. 2 por 2, 1. Então fica, não precisa escrever 1, né? Menos raiz de 5 sobre 16 por 2, 8. Então o que eu tenho na verdade é 3 menos raiz de 5. Tô falando isso aqui nesse pedaço aqui, tá? 3 menos raiz de 5 sobre 8. Antes que você ache que isso aqui é igualdade mesmo, tô igualdando isso aqui. Então 3 menos raiz de 5 sobre 8. Tá, então agora como é que a gente facilita a nossa vida? Pega isso aqui e passa para o outro lado. Então eu vou ter o seguinte. O cateto adjacente ao quadrado, que vai representar na verdade o nosso cosseno de 18 graus, é igual a 1 menos esse valor aqui, né? Porque como é mais, passa para o outro lado e fica negativo. Então é menos cuidado. Bota o parênteses aí para você não errar de bobeira, hein? Bota o parênteses para não errar de bobeira. 8 aqui. Tá, vamos resolver essa continha aí. Então vai ficar o seguinte. 1 menos. Aqui eu vou utilizar logo a distributiva. Então vai ficar menos vezes 3, fica menos 3. Menos vezes menos fica mais. Raiz de 5, tudo isso daqui sobre 8. Agora esse cara aqui eu posso fazer MMC, enfim, sei lá como é que você faz, né? Eu gosto de pensar assim, né? Posso multiplicar em cima e embaixo por 8, ou seja, aqui eu posso multiplicar por 8 sobre 8. Ou então, se quiser, tem um jeito rápido, que é pegar isso aqui vezes isso e bota isso aqui tudo embaixo. Não tem problema, tá? Vou fazer assim. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 1, 8. Então repete o resto, menos 3, mais raiz de 5 e divide tudo pelo 8, tá? Enfim, é um jeito um pouco mais rápido aí, mais fácil, do jeito que você souber. 8 menos 3 dá 5. Então fica 5 mais raiz de 5 sobre 8. Então tá aí, eu cheguei nesse resultado aqui, que é o meu cateto adjacente, só que é ao quadrado, né? Eu não quero o cateto adjacente ao quadrado, eu quero o cateto adjacente para determinar o cosseno de 18 graus. Então eu vou ter que tirar a raiz quadrada ainda. Realmente chatinho, né? Bem chatinho. Mas o que a gente pode fazer, né? Ai, caiu aí. Tá de boa.
Então vamos tirar a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada, vai ficar o quê? Cateto adjacente é igual a raiz quadrada. Oxente, por que você não colocou mais ou menos aqui? O cateto adjacente representa uma distância. Então, novamente, não faz sentido pensar em valor negativo. Logo, eu não preciso botar o menos aqui. Só pode ser positivo, tá bom? Então vai ser a raiz quadrada de 5 mais raiz de 5 sobre 8. Dá pra modificar um pouquinho isso aqui, pra ser sincero. Dá. Como? Separa em cima e embaixo. Como assim separar em cima e embaixo? Em cima vai ficar raiz de 5 mais raiz de 5, olha que bizarro, sobre a raiz de 8. A raiz de 8 é legal, né? Quanto que vale a raiz de 8? Dá pra melhorar bastante. Vamos lá, fatorando aqui, ó. 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então vai ficar aqui, ó. 1, 2 aqui. 2 e o outro é raiz, né? Então 2 raiz de 2. A raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então eu apago esse cara daqui e coloco 2 raiz de 2. Legal. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Racionalizar, né? Para tirar essa raiz aqui do denominador. Então vai ficar isso daqui, ó. É igual. Não é raiz de 5 mais raiz de 5 sobre 2 raiz de 2? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. O que a gente vai ter aqui agora? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, esse 2 aqui, como raiz e raiz, eu vou botar esse 2 aqui multiplicando essa parte de dentro numa raiz só. Então fica raiz de 2 vezes 5, 10. 10. Mais 2 raiz de 5. Tudo isso daqui. Dividindo quem? Olha o meu 5, ficou uma coisa horrorosa. Dividindo quem? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então tá aí. Esse valor aqui é o meu cateto adjacente, a raiz de 10 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Só que a gente já sabe que o cateto adjacente é o próprio cosseno de 18 graus. Então a gente já conseguiu achar o valor do cosseno de 18 graus. Quanto que vale o cosseno de 18 graus então? Vai valer esse cara daqui, né? Então já posso até apagar o meu triângulo dali, porque eu não vou precisar mais dele. Vamos apagar esse cara aqui. Não precisamos mais dele. Vamos só copiar aqui, ó. Cosseno de 18 graus será a raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5. Tudo isso sobre 4. Tudo isso sobre 4. Tá bom. Ô, Xande, como é que... Pô, será que teria uma outra forma de eu determinar aí o seno de 18 graus e o cosseno de 18 graus? Sem ser pela essa ideia que teoricamente é brilhante, você vê um triângulo especial, você pensar num decágono regular. Será que, na verdade, isso aqui é trigonometria, né? Então será que eu consigo achar diretamente por trigonometria, utilizando apenas trigonometria? Vamos pensar aqui. Sinceramente, eu acho que dá. Vamos pensar comigo aqui. Vamos lá, deixa eu pensar. Tá bom, olha só. Eu sei de uma coisa interessante aqui. Perceba que toda vez que eu tenho ângulos que a soma dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Como assim? Lembra do 30 graus e 60 graus? Você sabe que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, né? O seno de 30 graus é raiz... perdão. O seno de 30 graus é meio e o cosseno de 30 graus é raiz... O cosseno de 60 graus é meio. Agora pensando no outro lado. O seno de 60 graus... Acho que eu tô falando certo, né? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, os caras que somam 90 graus, né, a soma dá 90 graus, eles possuem seno e cosseno mesmo valor, certo? Então, como é que eu vou utilizar isso a meu favor, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui, né? Eu tô pensando com vocês, pra ser sincero, tá? Não sei se dá não, mas eu acho que dá. Então, eu vou pensar... Eu quero seno de 18 graus, né? Ou cosseno de 18 graus, porque se eu achar um, eu consigo usar a relação fundamental. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui, vamos quebrar a cabeça. Pô, tomara que eu consiga, senão eu vou me ferrar aqui no vídeo. Vamos tentar, né? Qualquer coisa eu vou lá, não deu, gente, mas vou tentar. Cosseno de 18 graus. Eu sei que é igual o seno de 72 graus. Eu sei que isso é verdade, porque 18 mais 72 dá 90 graus. Beleza, né? Claro, mesmo você pode pensar até para o seno e o cosseno de 45 graus, né? Os dois são raiz de 2 sobre 2. Beleza? 45 mais 45, 90. 18 e 72 é isso, somam 90. Então eu sei que isso aqui é uma igualdade. Só que aqui eu vou lembrar de uma coisa interessante, que é o seguinte. O seno
de 2x é 2 seno x cosseno x, tá? Então, assim, isso aqui é da parte teórica de trigonometria. Isso aí que cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x? É porque cosseno de 2x fica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, né? Aí substituindo fica isso aí mesmo, beleza? Então eu sei essas duas coisas aqui. Vou apagar. Não, vou nem precisar apagar. Vamos utilizar a primeira aqui a nosso favor. Como é que eu vou utilizar essa primeira? Bom, aqui eu tenho 72 graus. Perceba que 72 graus é a mesma coisa que 2 vezes o 36 graus, concorda? Então eu posso pensar que o seno de 72 graus, como eu disse, é 2 vezes o 36 graus. Então se eu pensar em x igual a 36, cai nesse cara daqui. Então fica igual a 2 vezes o seno de 36 graus vezes o cosseno de 36 graus. Tá, cheguei aí. Tá, isso não tá ajudando? Bom, agora aqui eu tenho seno de 36 graus. Seno de 36 graus. Vou utilizar isso aqui de novo. Porque 36 graus eu sei que é o dobro de 18 graus, né? Ou seja, se eu utilizar aqui o x seria 18 graus agora. Porque ficaria 2 vezes o 18 para dar 36. Então vai ficar seno de 72 graus igual a 2 vezes seno de 36 graus, vai ficar o quê? 2 vezes seno de 18 graus cosseno de 18 graus, utilizando essa primeira fórmula aqui, né? Então toda essa parte daqui é o meu seno de 36 graus. Tá? Só que ainda tem esse cosseno de 36 graus ali, não pode esquecer dele, né? Então vezes o cosseno de 36 graus. Tá bom. Vamos lá. Só que eu sei que o cosseno de 18 graus é igual ao seno de 72 graus. Então aqui eu tenho seno de 72 graus e aqui eu tenho cosseno de 18 graus. Posso cortar. E por que eu posso cortar? Porque eu sei que necessariamente tanto o seno de 72 graus quanto o cosseno de 18 graus são valores diferentes de zero. Claro, eles são iguais, né? E além disso são diferentes de zero. Então eu posso cortar sem problema. Então vai sobrar o quê? 1 é igual a 2 vezes... O valor aí vai sobrar, né? 2 seno de 18 graus vezes o cosseno de 36 graus. Não tá muito bonita não, né? Vai fazer o quê? Vou pegar esse 2 que está aqui e vou passar dividindo, tá? Então esse 2 está multiplicando, não vou multiplicar não, vou passar ele dividindo. Então ele passa ele dividindo, era um 2, vai ficar meio aqui, né? E por que eu fiz isso? Porque aqui agora eu vou utilizar um conceito teoricamente avançado da trigonometria, que são as fórmulas de Werner e Prostaférese, né? Vou pensar em Prostaférese. Existe uma fórmula que vai me ajudar aqui bastante, né? Tem até uma demonstração no meu canal sobre ela, que é o seguinte, Prostaférese, tá? São 4 Prostaférese, essa aqui é uma delas. Seno de x menos seno de y é igual a 2 seno, nossa, ficou horrível aqui, seno de x menos y sobre 2 vezes o cosseno de x mais y sobre 2. Por que eu estava pensando nisso daqui, né? Porque eu consigo pegar um produto aqui, que é o produto de seno e cosseno, para transformar numa subtração. Tá? Isso que eu quero fazer. Então vamos lá, utilizando esse conceito, eu sei então que como é um produto aqui, esse 2 vezes seno vezes cosseno é exatamente o que aparece aqui. Logo, o 18 graus tem que ser esse cara daqui e o 36 graus tem que ser esse cara daqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é que... Eu vou apagar a parte de cima que eu já não vou precisar mais. O que eu estou querendo dizer aqui... Deixa eu apagar aqui, ó. O que eu estou querendo dizer é que x menos y sobre 2 deve ser igual a 18 graus e que x mais y sobre 2 deve ser igual a 36 graus. Isso aqui vai implicar em quê? X menos y, que é igual a 2 vezes 18, 36, né? 36 graus, formar um sisteminha aí, né? E aqui vai implicar em quê? 2 vezes 36 graus, 72, né? Então vai ficar x mais y, que é igual a 72 graus. Para resolver aí, vamos fazer o método da adição aí, né? Se eu somar a de cima com a de baixo, menos y corta com mais y. Então sobra o quê? X mais x, que é 2x, que é igual a 36 mais 72, vai dar o quê? 70 mais 30, 100. 6 mais 2, 8. 108 graus. Então x vai ser a metade de 108 graus, que é 54 graus, né? Afinal, 50 mais 50 é 100, 4 mais 4, 8. Então eu disse que eu já achei o x. O x vai ter que ser 50 graus, mas quanto vai ser o y, né? Vamos achar o y, posso usar a primeira ou a segunda.
Vamos usar a segunda. X mais y é 72 graus. O x é 54. Então 54 graus mais y é igual a 72 graus. Então quanto tem que ser o y aí necessariamente? 18 graus, né? É só fazer 72 menos 54. Então o y é 18 graus. Por quê? 54 mais 18 vai dar 72. Certo? Porque 54 mais 20 daria 74. Então é 72 ali, né? Então achei o x, achei o y. Então eu sei que esse cara daqui é exatamente isso daqui. Isso daqui é isso daqui. Só que isso daqui é isso daqui. E eu já achei o x e o y. Então vai ser que tudo isso daqui é igual a seno do x. Quanto vale o x? 54. Ai meu Deus, 54. Enfim, parece que tá melhorando. Menos seno do y. O y é o 18. Ah, ele ajudou. Ufa! Menos seno de 18 graus. Show! Então, vamos apagar o presta-férias aqui. E agora? E agora, o que a gente vai fazer então? Sobrou meio, que é igual, esquece essa parte daqui, né? Fica só com o seno de 54, vou botar assim mesmo, menos o seno de 18 graus. Beleza, galera? Tá tudo show ainda, tá pegando legal? Tá, valeu. Agora, o que eu vou fazer? O seno de 54 graus, eu sei que seno de 54 graus, às vezes eu boto parênteses, às vezes eu não coloco, Xande é maluco. É a mesma coisa que o cosseno de quem? Olha só, 54, para chegar em 90, falta quanto? Me fala, 54 mais quanto que chega em 90? É o 36, não é? Porque 54 mais 30 vai dar 84, mais o 6, 90. Então é o 36. Eu sei que isso aqui é uma igualdade. Então, no lugar do seno de 54, vamos colocar cosseno de 36 graus. Cosseno de 36 graus. Beleza. Agora, vamos utilizar aquela segunda copa aí que eu ainda não utilizei, que era a seguinte. Vamos apagar aqui. Seguinte. Cosseno de 2x, né, que eu falei. 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então aqui 2x seria o 36, seria 2 vezes 18. Então eu vou ter que o cosseno de 36 graus é exatamente 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Só que o x seria o 18, né? Porque 2 vezes 18 que dá esse cara daqui. Então, 18 graus. Então, no lugar do cosseno de 36 graus, eu posso colocar 1 menos 2 seno ao quadrado de 18 graus. Aí tem um menos aqui, né? Seno de 18 graus. Ou seja, meio é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de 18 graus menos seno de 18 graus. Vamos malandramente chamar esse cara aqui de uma letra. Chamar de K. Beleza? No caso, esse aqui é o K ao quadrado, né? Porque se eu chamei esse aqui de K, como é que tá o quadrado? É o K ao quadrado. Então vai ficar meio, só para facilitar, tá? É igual a 1 menos 2K ao quadrado menos K. Claramente aí eu tenho uma equação quadrática, então vamos utilizar Bhaskara aí para resolver, né? Lembrando que o K é o nosso seno de 18 que eu falei ali, né? Então vai ficar o que aqui? Bom, só para facilitar as coisas, vamos passar esses dois aqui multiplicando, tá? Passando ele multiplicando, eu vou ter que 1 é igual a 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 2, 4, 4K ao quadrado, 2 vezes 1, 2, só que tem um menos, né? Então menos 2K. Bom, vamos passar tudo para a esquerda aí, porque tem menos, passa tudo para a esquerda. Passando tudo para a esquerda vai ficar 4K ao quadrado mais 2K. 1, aí o 2 vem para cá e vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. É igual a 0. Então vamos lá, delta. Delta será b ao quadrado, ou seja, 4, né, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 1. Então vai ficar aqui, delta é igual a 4 vezes 4, 16. Menos com menos, realmente fica mais. Então 4 mais 16 dá 20. Então o delta é 20. Então o k vai ser menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 20 sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 4, que é 8. Só que 20 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Só que separando raiz de 5 vezes raiz de 4 é 2, então fica 2 raiz de 5. 2 raiz de 5, é isso? E agora, vamos lá. Dividindo tudo por 2, vai ficar menos 1
mais ou menos raiz de 5 sobre 4. Bom, eu sei que K é o seno de 18 graus, não é isso? E o seno de 18 graus, não é o K o seno de 18 graus? Se você olhar o círculo trigonométrico, 18 graus está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno é positivo, afinal o seno representa uma certa projeção no eixo Y aqui, nesse caso daqui. Então eu sei que, como acima é positivo e claro abaixo é negativo, eu sei que o 18 graus, o seno de 18 graus tem que ser positivo. Então se o seno de 18 graus tem que ser positivo, eu não posso pegar menos 1 menos raiz de 5. Porque o menos 1 menos raiz de 5 é o valor negativo, aí não vale para o seno de 18 graus, já que ele está no primeiro quadrante. Então, eu só posso ter menos 1 mais raiz de 5 sobre 4. Só que eu vou botar raiz de 5 menos 1 sobre 4. Esse é o valor de K. Só que o K é o seno de 18 graus. Então, novamente, a gente chega que seno de 18 graus é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Aí, para achar o cosseno de 18 graus aqui, bom, eu acho que você pode utilizar a relação fundamental da trigonometria, tá? Aí você encontra ele aí, beleza? Foi? Então, assim, duas formas de você achar o seno de 18 graus e o cosseno de 18 graus. Espero que você tenha entendido na moral. E agora, o que você vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Vamos lá, né? Para achar o seno de 12 graus, eu vou falar aquela ideia do início, né? Eu sei que seno de A menos B, onde A e B são ângulos, é igual ao seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então eu vou ter seno de, como eu disse, eu vou pegar o A 30 graus e o B 18 graus. Porque 30 menos 18 dá o 12 que eu quero, né? Então é igual ao seno do A, o A aqui seria o 30 graus, então é seno de 30 graus, vezes o cosseno de B, que é o cosseno de 18 graus, menos seno de B, que é o seno de 18 graus, vezes o cosseno de A, que é o cosseno de 30 graus. Vamos lá, 30 menos 18, 12. Então seno de 12 graus é igual a seno de 30 graus é meio, cosseno de 18 graus eu já determinei, raiz de 10 mais 2 raiz de 5 sobre 4, menos o seno de 18 graus, raiz de 5 menos 1 sobre 4, vezes o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Beleza, vamos desenvolver. Então eu vou ter que o seno de 12 graus é igual a 1 vezes essa raiz continua a raiz. Então raiz de 10 mais 2 raiz de 5 sobre 2 vezes 4, 8. Menos, aqui vai ficar raiz de 3. Vamos botar aqui em parênteses, né? Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Menos raiz de 3. Pá. Menos raiz de 3. Tudo isso sobre 4 vezes 2, que é 8. Distributivo aqui o menos em relação àqueles caras de dentro. Então vai ficar aqui o seno de 12 graus é igual a raiz quadrada 10 mais 2 raiz de 5 menos, então menos o raiz de 15, menos mais, então mais raiz de 3, tudo isso daqui sobre, o 8 pode juntar, né, já que é uma subtração, tudo sobre, opa, que 8 horroroso, tudo sobre 8. Então tá aí, essa então é a solução para o desafio do Paulo. Seno de 12 graus, o valor exato é raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5 menos raiz de 15 mais raiz de 3 sobre 8. Bom, você pode tentar fazer uma aproximação aí, né, que é substituir certos valores. Por exemplo, raiz de 3 é quase 1,73, se eu não me engano. Raiz de 5, se eu não me engano, é quase 2,23, né, um pouco mais acima também. E aí, para achar o raiz de 15, uma aproximada, só você vai lembrar que a raiz de 15 é raiz de 5 vezes 3. Então, raiz de 5, 2,23, raiz de 3, 1,73, faz esse produto, acha e vai substituindo aqui e vai achando os valores aí para esses caras aí. Inclusive, né, se eu pensar aqui como sendo 2,2, vai dar raiz quadrada de 14,4 aqui, se não me engano, né? Enfim, dá para aí você aproximar. Eu não lembro quanto vai dar isso aqui aproximado, tá? Mas enfim, se você substituir esses valores e resolver continha, você vai achar um valor aproximado para o seno de 12 graus. Mas esse valor assim, escrito dessa forma, é o valor exato, tá? Isso aqui é uma igualdade. Para achar uma aproximação, aproxima as raízes aí, para ficar uma coisa bonita. Mas, cara, eu posso estar enganado, de verdade, velho. Eu vou falar aqui o que eu acho que é, mas eu posso estar enganado. Eu acho que se você substituir valores aí, alguém coloca nos comentários, por favor, vai dar algo em torno de 0,207.
Se não for isso, na edição do vídeo eu vou ajustar. Mas vai dar algo assim. Seno de 12 graus, aproximadamente 0,207, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Tô com preguiça de tentar aqui. Mas enfim, a gente queria determinar o valor exato. Então desafio aí, ó. Desafio dado, desafio cumprido, como diz o Paulo, né? Então a gente cumpriu o desafio seno de 12 graus, cara. Olha só. Olha só que bizarro, né? É. Não foi fácil, né? Foi demorado. Mas é isso aí, né? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opened his mouth, but the words won't come out. He's joking how? Everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, yo. The ghost gravity, yo. The ghost gravity, he choked. He's so mad, but he won't give up. That is no, he won't have it. He knows he's hold back this rope. It don't matter, he dope. He knows that he's broke. He's so bad that he knows when he goes back to his mobile home. That's when back to the lab, you know this whole rap. So he better go capture his own and hope it come past him. You better lose yourself in the muse, in the mud that you want. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the muse, in the mud that you want. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Eu vou ensinar matemática, física e química a todo mundo.